eu para a Câmara dos Deputados, e você fala que o Congresso representa a população, eu, na minha humilde opinião, isso está longe de ser uma realidade. Aconteceu na Suprema Corte da África do Sul, quando se aboliu a pena de morte. Foi uma decisão contramajoritária e também se empurrou a história do inferno. Olha, é um cenário de resistência, é um cenário de dificuldade, é um cenário que a gente tem que entender que essa casa, que ela sistematicamente fecha as portas para a população LGBTQIA+, mas não só para essa população, assim como para as mulheres, para os pretos, pardos, indígenas, quilombolas e sucessivamente. O artigo 3º, inciso 4 da Constituição Federal tem como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil promover o bem-estar de todos e abolir toda e qualquer forma de discriminação. Isso não sou eu que estou dizendo, foi o legislador constituinte desde o dia 5 de outubro de 88. Mas aí quando você faz uma retrospectiva sobre os direitos da população LGBTQIA+, em consonância desse dispositivo com o artigo 5º, que diz que todos somos iguais perante a lei, independente da raça, cor, etnia, religião, origem, orientação sexual, pessoa com deficiência, você vê que, infelizmente, no Brasil, uns são mais iguais que outros. Eu sempre gosto de dar dois exemplos fortes para mim. Na verdade, foram 3. Dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, o único que nunca foi presidido por uma mulher foi esse, o legislativo. Isso tem que me dizer alguma coisa. Eu acho isso sintomático. Eu tive na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, tinha, salvo engano, 24 deputados, todos homens. Eu para a Câmara dos Deputados, e você fala que o Congresso representa a população, eu, na minha humilde opinião, isso está longe de ser uma realidade. Se você traçar um perfil sociológico, essa é uma casa que tem representatividade de segmentos. Ela não tem. Qual é a representatividade efetivamente dos pobres? Qual a representatividade efetivamente da população LGBTQIA+, dos pretos, dos pardos, dos indígenas? Você acaba precarizando isso. E isso faz com que o parlamentar, ele, por um receio de não ser muito bem visto na sua base eleitoral, ele não enfrente determinados temas de forma responsável. E aí, na população LGBTQIA+, se você traçar um histórico de todos os direitos, direito à adoção, direito ao casamento entre pessoas do mesmo sexo, redesignação sexual, direito a usar o nome social, direito à declaração de imposto de renda em conjunto, direito de recebimento de pensão em caso de falecimento, criminalização da homofobia, direito de doar sangue, todas essas conquistas se deram pela via do Poder Judiciário. Agora, por que isso acontece? Por que nós, efetivamente, não enfrentamos esses problemas, esses temas, e de forma responsável para dar efetividade, vida, vez e voz a essa garantia constitucional que está lá no artigo 3º, 4º da Constituição e também no artigo 5º. Então, quando eu vejo assim, e eu faço uma crítica aos colegas senadores, com todo respeito, quando eles falam assim, está havendo um ativismo do Supremo Tribunal Federal. Isso não procede. E não procede por uma questão muito simples. Nós, parlamentares, representamos o poder majoritário. Nós somos eleitos pelo poder majoritário. Nós representamos a maioria da população. O Supremo Tribunal Federal, ou o papel das Supremas Cortes no mundo, ela tem outro efeito, ela tem outro papel. Um deles é ser contra-majoritário. Eles têm que ter o poder para invalidar leis ou regras que violem a própria Constituição Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade, por exemplo. Então, ela tem esse poder contra-majoritário. Então, o outro papel da Suprema Corte, além de ser contra-majoritário, é representativo. Ela tem que dizer o direito quando nós ficamos numa apatia ou inação. Isso, mais uma vez, não sou eu que estou dizendo. Isso está no artigo 5º, item 35 da Constituição Federal, que é o princípio da inafastabilidade jurisdicional. O que diz lá? A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direitos. Se nós nos omitimos diante de determinado tema, o Poder Judiciário é instado a dizer,
é provocado a dizer. E por força do que determina a Constituição, ele ali exerce um papel representativo. E um terceiro papel, que inclusive o próprio ministro Barroso utiliza, e eu tento me apropriar de vez em quando dele, que é quando ele fala no papel iluminista das Supremas Cortes, de empurrar a história para o rumo certo. Aconteceu nos Estados Unidos, quando a Suprema Corte decidiu e acabou com a segregação de crianças negras nas escolas públicas. Aquilo foi uma decisão contra-majoritária. Empurrou-se a história para o rumo certo. Aconteceu na Suprema Corte da África do Sul, quando se aboliu a pena de morte. Isso foi uma decisão contra-majoritária, que também se empurrou a história para o rumo certo. E no Brasil, quando o Supremo Tribunal Federal acatou a premissa do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Mas, então, não tem não há esse ativismo do Supremo Tribunal Federal. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo ele ali exercendo essas funções que são peculiares a uma Suprema Corte ou a um Supremo Tribunal Federal, ante a ausência do Legislativo, a inação, a omissão do próprio Poder Legislativo, que deveria estar, sim, debatendo sobre esse tema. Falar do cenário para a população LGBTQI numa casa que sistematicamente fecha as portas para essa população, para mim isso é sintomático. Eu lembro que logo no início do meu mandato aqui em 2019, eu consegui no governo Bolsonaro uma coisa que foi inédita aqui, que foi a iluminação do Congresso pelas cores do orgulho LGBTQIA+. Aquilo foi de um simbolismo muito forte na minha vida. Quando eu fui ali para frente, com meu filho, com meu esposo, na época eu só tinha o Gabriel, olhando e tirei uma foto com aquelas cores projetadas numa casa que sistematicamente nega direitos e é contra a existência, inclusive, dessa população que sofre tanto. Eu ainda ocupo um lugar privilegiado, porque eu sou um homem branco cis. Agora, tenha você um filho trans ou uma filha trans. Essa empatia de se colocar no lugar de uma travesti. Quais são os espaços que a sociedade estabelece para todas essas pessoas? Né? Isso é muito grave. Isso se agrava ainda mais quando você tem uma sobreposição de preconceitos com um homem gay afeminado preto, um homem gay ou uma travesti preta, e assim sucessivamente. Então eu acho que a gente tem muito a caminhar, mas está nesse espaço aqui, para mim. Eu lembro que na CPI da Covid eu fiz uma fala com relação a um empresário que teve um comportamento que até no último momento eu não sabia se eu deveria falar ou não. Porque você se desnudar publicamente, nacionalmente, para falar o óbvio, porque eu lembro que eu até falei de Martin Luther King, que assim como ele teve um sonho, eu também sonho que eu vou ser julgado pela orientação sexual. Porque, infelizmente, aqui tenta-se desqualificar uma pessoa pública ou pela orientação sexual ou pelo sexo. Eu vou falar uma com relação às mulheres. Na CPI da Covid, vários senadores se exaltaram. Vários. Nenhum foi chamado de descontrolado. Uma senadora Simone Tebet foi chamada de descontrolada. O clima está exaltado. Não pode chamar o menino desaventador. Mas é coordenador, isso é um moleque. Um moleque de Não me chama de menino mimado, eu não lhe agredi. Não se trata. A senhora está totalmente descontrolada. Isso é um comportamento que é rotineiro dentro de uma casa que, infelizmente, ele tem esse comportamento de ratificar todas essas formas de preconceito ou discriminação. Né? Um sexismo, uma homofobia, um racismo, uma misoginia, uma xenofobia, que ainda faz parte do nosso Estado, mas que eu luto aqui com toda humildade para tentar mitigar um pouco e avançar um pouco mais nessa pauta. Tanto é que foi aprovado isso. E parou por ali. A promessa dele para mim, eu vou falar porque ele falou, não me pediu segredo, eu falei assim, coloca isso, casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, que também já seria uma outra coisa, porque uma decisão do Supremo Tribunal Federal, não que ela vá ser modificada, eu não estou falando nisso, mas é para colocar, os poderes são independentes e harmônicos entre si. Essa é a função de legislar e seria um aceno dado àquela quantidade de famílias que, como a minha, existem e que não são subfamílias
e que a mesma certidão de casamento dos filhos de um casal heterossexual eu também tenho dos meus filhos. Então, colocar isso essa foi uma provocação naquele contexto. Agora, nós temos uma outra composição, como eu falei, né? Você coloca uma palavra gênero num determinado projeto de lei, eles não querem nem saber do mérito do projeto, eles querem tirar a palavra gênero. Quantas vezes que a gente tem que fazer um malabarismo legislativo para tentar avançar em determinados temas que para mim são de fundamental importância. Outro dia eu conversando com alguns senadores falando do casamento entre pessoas do mesmo sexo, eu falei assim, isso já existe, eu tenho uma certidão de casamento. O que custa colocar casamento? E aí eu falei, eu não estou pedindo para casar na igreja, não estou falando casamento religioso, estou falando casamento civil, porque isso vai impactar na vida das pessoas. Isso vai impactar, em caso de falecimento, quem vai ficar na vocação hereditária, quem vai suceder. Às vezes é uma população LGBT que foi expulsa da própria casa. E que quando vai falecer, quem vai receber vai ser aquele irmão que praticava até mesmo a homofobia contra aquele jovem ou aquela jovem. Eu lembro que na pandemia, uma mãe mandou um áudio para mim que me comoveu bastante, no meu direct. E ela falou assim, ela chorando, falando que o filho dela sonhava fazer odontologia, fez odontologia, e ele se voluntariou para aplicar a vacina na Covid. E uma mulher reconheceu, entre aspas, né, o estereótipo como um homem gay e se recusou a ser vacinada por ele. Hoje eu estava vendo um caso de um enfermeiro que também em São Paulo, uma UPA, o paciente se recusou a ser atendido por ele porque ele era negro. Essa é uma realidade. Então, o que aconteceu com aquele jovem? Ele entrou num processo de depressão e praticou suicídio. Então, eu vejo assim, qual é a sociedade que a gente quer? Porque isso não é só uma fala minha porque eu sou um homem gay, não. Isso tem que ser um discurso de todos nós. Quando se fala em igualdade entre homens e mulheres, não basta o poder público, por exemplo, implementar políticas públicas para estabelecer essa igualdade. Eu vou dar um exemplo aqui que para mim é muito visível na minha vida. Se você for na minha casa, no meu apartamento, e eu tenho minha filha Mariana, se você for dar um presente para ela de fogãozinho ou panelinha, eu não quero aquele presente. Não quero. Porque isso é uma forma de você manter a mulher naquele espaço. Eu não quero isso para minha filha. Eu quero que ela tenha autonomia. Eu quero que ela seja o que ela quiser. Se ela vai ser, o que ela vai ser, eu quero estar do lado dela. Mas são essas mínimas coisas que a gente vai reforçando esse sexismo, essa homofobia, e assim sucessivamente. E o próprio Estado. Eu tive um problema sério. Problema sério não. Eu lembro que eu estava aqui, uma psicóloga do Vara da Infância do município onde que eu moro, próximo, e não foi nem do meu caso de adoção. Ela mandou um áudio perguntando que estava lá com um caso de adoção monoparental, você adotando sozinho. Você nem é gay nem nada. Está adotando um filho sozinho, que é permitido. Não consegue emitir o CPF. Por quê? Porque lá exige o nome da mãe. E aquilo eu fiquei horrorizado, liguei para o meu esposo e falei, o que nós fizemos? Ele falou, amor, você não lembra não? Eu falei, o quê? Você estava tão preocupado em emitir passaporte, o documento, que nós tiramos no Paro Ímpar quem ia ser o homem, quem ia ser a mãe, quem ia ser o pai. Isso é um absurdo. Então você vê isso dentro dos poderes de forma sistematizada. Aí eu procurei saber, o TSE também tem isso. Vou colocar o campo mãe. Fui eu lá no ministro Haddad e falei, olha, não tem como. Se continuar com esse sistema, eu vou provocar o Ministério Público Federal, eu acho que eu fiz até isso, para entrar com uma ação de indenização por dano moral coletivo contra a população LGBTQIA+. Porque não tem justificativa você colocar um sistema lá obrigando obrigatoriamente o campo mãe para um caso de adoção monoparental, para um caso de adoção entre pessoas do mesmo sexo. Não tem como, não é razoável isso, não há espaço para isso. Aqui no Senado, o retrocesso eu não vejo tão visível como está na Câmara. Por exemplo, lá que querendo proibir o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Aqui eu vejo a dificuldade de você avançar ou de você solidificar aquilo que já foi vitórias, que já estão pacificadas, já estão sedimentadas
dentro do entendimento do Supremo Tribunal Federal. Eu vejo uma dificuldade maior aqui em avançar e manter, eu não falo nem manter, porque não foi nem estabelecido por lei, né? Avançar ou evitar o retrocesso. Quando você vê esse direito coletivo se sobrepondo a qualquer direito individual, eu acho isso fascinante. Quando você entende que numa democracia não é só um governo para a maioria, é um governo para a maioria em respeito aos direitos das minorias, e que eu nem chamo de minorias, eu chamo de maiorias minorizadas. Porque quando você fala das mulheres, são 52% das mulheres. Quando você fala de pretos e pardos, qual é o percentual da população que é composto de preto ou pardo? Né? Então, o meu sonho enquanto senador é esse. Que a gente tivesse um Senado que fosse muito mais propositivo, que respeitasse a laicidade e que desse efetivamente a essa garantia constitucional de que todos somos iguais perante a lei.